Mas assim, vamos pegar um exemplo então que os dois possam opinar sobre a mesma coisa. Perfeito. Porque todo mundo deu exemplo um diferente do outro. Ok. E Ficou um pouco vago, vamos pro assunto, por exemplo, sei lá, discriminação por questões financeiras, ou se você puder falar assim, lógico, tem um outro exemplo, como, por exemplo, como a questão afetiva ou sexual, por exemplo. No caso, pra Glenda. Você acredita que hoje, sexualmente falando, ou afetivamente falando, pra não ficar tão baixo, tão raso a situação, quem hoje sofre mais discriminação, assim? Tem algum... Sexualmente? Tem algum... um dos dois grupos? Tá. Depende do que a gente tá falando também em relação à sexualidade. Porque eu penso que hoje nós vivemos no paraíso do acesso sexual, tá? Então, nós não temos mais a pressão da igreja, nem da família, nem da aldeia, da sociedade no geral, para termos acesso ao sexo. Se nós formos olhar para o passado, em que as pessoas viviam em condições muito mais abjetas e economicamente miseráveis, era muito difícil você conseguir até mesmo pagar uma prostituta para fazer sexo com ela. Porque as pessoas realmente eram muito pobres. Viviam pouquíssimo tempo. Então, essa coisa do tipo, nossa, eu quero transar hoje, ou eu transei com tal pessoa, em tal dia, com tantas pessoas, etc. Isso simplesmente não existia. Porque havia, sim, um tabu em relação ao sexo. Tanto para os homens quanto para as mulheres. Embora, obviamente, o tabu para as mulheres fosse mais forte. Mas a questão é que se o pai de uma filha, no passado, descobrisse quem transou com a filha dele, talvez ele fosse morto. Os irmãos, os parentes dessa moça iriam atrás dele para matá-lo. Entendeu? Você sujou a minha filha, você danificou essa propriedade que até então era perfeita, era pura, e agora ela não vai conseguir um casamento. Então, ou você se casa com ela, ou você é morto, ou ela não vai mais conseguir se casar. E hoje nós vivemos numa espécie de prosperidade sexual, porque, como eu falei, não há mais os tabus da igreja, nem da família, nem da sociedade, e muito menos, uma coisa importantíssima, em relação à negação da mulher em relação ao sexo. Porque, hoje, olha só, pílula anticoncepcional, revolução sexual. Isso fez um bem absurdo, não somente para as mulheres, mas para os homens também, porque isso possibilitou que os homens e mulheres pudessem usufruir da liberdade sexual sem ter todo tipo de impedimento externo para que isso acontecesse. Então, hoje nós nunca tivemos tanta oportunidade de fazer sexo quanto agora. Em relação ao passado, que era péssimo, o que era comum no passado era simplesmente um homem pobre e comum, sem propriedade, sem conhecimento, sem instrução, sem contato, morrer virgem, completamente virgem, sem casamento e sem filhos. E, inclusive, isso é reconhecido. Quem geralmente passa os genes adiante são as mulheres. Os homens, números deles, ficaram no passado. Não conseguiram construir ancestralidade. A mesma porcentagem de homens que passaram seus genes adiante, a mesma porcentagem do Tinder. Exato. Atualmente. E like no Instagram, né? E veja só. E por isso que, atualmente, eu atribuo um relativo fracasso que os homens têm de acessar o capital sexual das mulheres, ou o capital romântico delas, hoje, não a condições externas, mas quase que completamente a nível interno. Nós não temos mais os impedimentos externos para ter que lidar, para ter que impedir. Hoje em dia, basicamente, se trata de uma cognição com modus operandi completamente limitante. Então, aquela conclusão de muitas pessoas de que existe uma solidão da mulher negra, solidão da mulher gorda, solidão da mulher feia. É mito. É um mito. Eu acho que existe assim. Não, eu não discordo. É que, assim, geralmente tratam isso de um jeito muito superficial, talvez um espantalho, porque eu penso que essas mulheres, talvez elas tenham mais facilidade em ter um relacionamento em comparação com um homem na mesma condição. Eu poderia reconhecer isso sem nenhum problema. Certo. A questão é que nós temos que fazer esse tipo de comparação com outras mulheres que estão vivendo em situações semelhantes, mas com algumas variações que dão um resultado diferente. Então, veja, uma mulher gorda que passou por inúmeros tipos de humilhações, degradações, rejeições, e que, inclusive, estava até em um relacionamento que foi abusivo devido ao fato de que ela era gorda, que o namorado dela fazia comentários depreciativos, degradantes, ou até mesmo os familiares que costumam fazer esse tipo de comentário. Uma informação interessante, geralmente,
as vítimas de bullying por conta do seu próprio corpo, elas sofrem nas mãos dos parentes. São as pessoas mais próximas e íntimas que costumam destruir a autoestima de uma pessoa gorda, tá? Então, essas pessoas, elas vão sim se colocar em situações mais insalubres e em desvantagens, porque elas também têm uma outra percepção de si mesmas de que elas não merecem aquilo. Elas já têm uma autoestima baixa. Sim. E elas já podem iniciar um relacionamento pensando, muito obrigado por estar comigo. Muito obrigado por você me dar essa oportunidade. Eu não tenho valor, eu não deveria estar aqui. Isso vai te colocar num relacionamento potencialmente abusivo, se não já iniciado num tipo de dinâmica desse tipo, sabe? Então, eu penso que a solidão da mulher feia existe no geral, e eu penso que a solidão do homem feio, no geral, também é muito cruel, sabe? As pessoas feias nasceram pra sofrer nesse mundo.